Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 20, que diz: Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando Pedro e João no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: Que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro, e não o podemos negar. Para que isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nada no nome de homem algum. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: Julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Apesar da cura do aleijado e o sermão proferido para a multidão e ter levado cerca de quase 5.000 pessoas ao arrependimento, esses acontecimentos repercutiam negativamente entre os mestres da lei recém-chegados no local, resultando a prisão de Pedro e João. Mas o Espírito Santo continuou usando-os, impressionando até mesmo os seus interrogadores. O posicionamento dos apóstolos durante todo este capítulo permite uma reflexão sobre como os cristãos atuais agem diante das adversidades e das vidas que estão se perdendo. A falsidade dos mestres da lei daquele tempo estava sendo exposta desde o ministério de João Batista. Eles nunca conseguiram argumentar com Jesus e diversas vezes diante do povo o Senhor revelava quem eles eram de fato. Desse modo, tudo relacionado ao Nazareno era uma ameaça para os mestres da lei, e a morte de Jesus tinha resolvido o, entre aspas, problema deles aparentemente. Entretanto, os seguidores de Jesus, seus discípulos, continuavam o legado dele e propagavam sua ressurreição e o reinado eterno. Por outro lado, os apóstolos, agora em um cenário de perseguição, demonstram como os cristãos cheios do Espírito Santo comportam-se diante das dificuldades. A prisão era apenas o início do que estava por vir na vida deles, e mais ousadia era necessária para eles prosseguirem sua missão
e propagar o Evangelho, já que a manifestação da luz sempre irá gerar uma reação das trevas. O capítulo começa demonstrando a reação dos mestres da lei diante da cura do aleijado e o sermão de Pedro. Eles ordenaram a prisão dos 2 apóstolos sem pensar 2 vezes, pois foram os principais responsáveis em matar Jesus e agora estavam vendo homens agindo em nome dele. Em Lucas capítulo 11, temos uma das censuras aos mestres da lei feita pelo Senhor Jesus, e no capítulo 52 ele disse o seguinte: que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Para os mestres da lei não bastava recusar Jesus e sua mensagem. Eles também impediam outros de tomarem a própria escolha de entrar ou não no reino de Deus. O conhecimento deturpado da lei de Moisés, o orgulho gerado pelo alto cargo obtido deixaram esses mestres em densas trevas. A inveja também era um dos motivos para o comportamento maligno daqueles que deviam cuidar do povo de Deus. Então, diante da luz do Evangelho, a reação dos mestres da lei não podia ser outra, a não ser tentar impedir a qualquer custo o brilho dela. Diante da pergunta feita pelos mestres da lei, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou com autoridade sobre o único caminho para a salvação. Ele estava confiante nas palavras de Jesus acerca de como o Espírito Santo iria fazê-lo dizer as palavras certas em um momento como aquele, conforme Jesus tinha ensinado a eles, assim descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 12. Porquanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. E assim aconteceu. Da mesma forma, na perseguição ou em qualquer outra dificuldade, você deve continuar lutando pela fé nas promessas de Deus sobre a sua vida. A dor da dificuldade é incomparável com a alegria obtida no Senhor, mesmo nesses momentos. Além disso, podemos suportar tudo pelo poder daquele que nos fortalece e não deixar eventos externos abalarem nossas convicções interiores. Os mestres da lei sempre tentaram encontrar erros naquilo que Jesus fazia e falava e nunca obtiveram sucesso. Agora, os apóstolos, eles fizeram o mesmo, mas como daquela vez ficaram sem argumentos, através das ameaças, tentaram impedir a propagação do Evangelho. O poder do Espírito Santo fez Pedro falar com autoridade impressionante e ousadia. O milagre do homem era incontestável e os ensinos ou os ensinamentos de Jesus eram impossíveis de serem combatidos. Isso porque nunca existiram e nem existirão argumentos suficientes para contrariar a verdade absoluta. Diante das ameaças, mais uma vez, Pedro se posicionou de acordo com a sua fé inabalável em Deus e no seu Filho Jesus. Temer os homens ou o Senhor? Essa era a questão naquele momento e que perdura até os dias de hoje. O temor dos homens tem impedido muitas pessoas de pregarem o Evangelho para os colegas de trabalho, de faculdade, familiares, amigos. Mas o certo, aos olhos do Senhor, é superar a barreira do medo e falarmos do seu amor. Não podemos nos envergonhar de Jesus, senão ele também fará o mesmo conosco. Já que o não compartilhamento da mensagem do Evangelho pode implicar na condenação de alguém e o desejo do Senhor é salvação de todos, então pregue em tempo e fora de tempo, como descrito e ensinado por Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Por mais que muitas vezes pareça ser assustador, você pode pedir mais ousadia para Deus, bem como contar com o Espírito Santo para temer ao Senhor e obedecer o chamado para pregar o Evangelho onde estiver. Portanto, não limite sua ação e suas atitudes porque alguém disse que não pode,
pois a partir do momento que o Senhor te deu a ordem, vá, pregue no poder do Espírito Santo essa verdade, pregue Cristo e essa nova vida que leva à vida eterna. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E a mais este dia, muito obrigado, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede de estarmos, ó Senhor, presenciando mais essa realidade diante de Ti. Desde já consagramos tudo diante do seu altar, este dia, as nossas vidas, as nossas palavras, para que o seu nome seja, Senhor, reconhecido e visto em todas as nossas ações e atitudes. Mas não deixe, Pai, com que ninguém fique à mercê das coisas que estão acontecendo nesta terra por medo, ou até mesmo, Senhor, pelo fato de estar diante de uma dificuldade, ou até mesmo sendo pressionado para não dizer: Pai, é através de Ti, é através do poder do Teu Santo Espírito, é através, Senhor, desta santidade, desta busca incessante, é através da Sua palavra que temos esta ousadia, Senhor, de permanecer e falar, Senhor, do Seu amor, da Sua palavra, do Seu Evangelho e manifestar este poder através do Espírito Santo, porque quando estamos cheios, ó Senhor, aí nós percebemos o quanto é maravilhoso e o quanto, Senhor, o Senhor tem, Pai, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, Pai, que não haja nenhum tipo de impedimento ou barreira para nós continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Coloca as palavras, Pai. Coloca, Senhor querido, cada palavra. Coloca-nos, Pai, diante, Senhor querido, dos maiores, Pai, obstáculos para que o seu nome seja visto e seja, Senhor, reconhecido. Não, Pai, daquilo que nós queremos, mas assim, conforme os teus filhos disseram, para que, Senhor querido, o seu nome seja visto e a glória, Senhor, seja, Pai, para a manifestação do seu poder. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos por mais este dia. Pai, que venha o seu reino. Que o Senhor nos livre de todo mal e de toda tentação. Que a sua presença, Senhor, seja manifesta e real. Que não falte pão na mesa do teu filho, mas que a sua glória se manifeste em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Mais uma vez consagramos tudo diante de Ti. Consagramos, Pai, este dia, as nossas vidas, as nossas palavras, sentimentos e sentidos, para que o seu nome seja glorificado e exaltado em tudo que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.